Oi, gurias, tudo bem com vocês? Quero compartilhar um pouquinho, vamos ver se eu consigo durante essa sonequinha do João. Já faz um tempo que ele tá dormindo, vamos ver se eu consigo dar conta do recado. Compartilhar com vocês um pouquinho de como que é essa rotina de sono aqui em casa, né? Já compartilhei um dia no Insta, pra vocês que me acompanham lá, um dia muito sofrido, né? Eu acordei, eu tava exausta. Eu tava acordando de hora em hora e eu me lembro que várias de vocês mandaram mensagem: Carol, vai passar, tu vai ver. E foi um salto de desenvolvimento que o João tava passando aquele período lá. E foi bem puxado, bem punk, mas passou, gurias, viu? Eu vou ainda achar um lugar pra eu tatuar aí que tudo passa, porque eu preciso sempre lembrar disso. Realmente tudo passa. Hoje o João tá com 6 meses. Como é que é a nossa situação hoje? O João já foi de acordar de hora em hora. Esse dia que eu compartilhei o vídeo, ele tava acordando de hora em hora. E depois disso, ali, uns dias depois, ou talvez, sei lá, se não foi até no dia depois, ele começou a espaçar um pouquinho mais, sabe? Ele começou a acordar a cada 2 horas, depois a cada 3 horas. Hoje, a nossa situação atual é: Joãozinho dorme às 9 da noite, tá? Pode passar um pouquinho, ontem passou um pouquinho, mas não é comum passar. A gente procura colocar ele dormir entre 8h30 e 9 horas. Já falo como é que eu faço esse jogo aí pra conseguir fazer com que ele tenha sono entre 8h30 e 9 horas. Porque se a criança não tiver sono, ela não vai dormir. A gente tem que pensar numa forma de ela ter sono nesse momento. Bom, ele dorme 9 horas por aí, 8h40, 9h10. Aonde o João tá dormindo, gente? O João tá dormindo no quarto dele. Essa é uma coisa que eu preciso contar. Já volto pra contar sobre isso. Ele dorme às 9, ele vai acordar. Às vezes ele acorda à meia-noite, às vezes ele acorda 2 da manhã. Às vezes é um bom período de tempo. Vamos contar comigo? 9, 10, 11, 12. Se ele acorda à meia-noite, ele dormiu 3 horas. Se for às 2 da manhã, ele dorme 5 horas direto já de primeira. Ele vai acordar lá se ele acordou meia-noite, ele acorda às 2, 3 da manhã. Se ele acorda às 2 da manhã, 1h40, 1h30 da manhã, ele vai acordar lá pelas 5 da manhã. 4h40, 5 da manhã. É bem engraçado, mas bate mais ou menos os mesmos horários todos os dias. 5 e pouquinho, coloco ele pra dormir de novo, eu dou mamar. Coloco ele pra dormir. E aí ele vai acordar 8 e pouquinho. Ou um pouco antes das 8, tipo 7h30, 7h40. Não antes das 7h30, ele não tem acordado antes das 7h30 da manhã. Então é mais ou menos isso, gurias. 9 da noite o João vai pra cama. Meia-noite ou 2 da manhã, 5 da manhã. E daí o despertar, que é lá depois das 7h30, depois das 8 da manhã. Pra mim, e você que é mãe, que já passou por essa experiência, eu acho que tu vai concordar comigo que isso é muito bom, né? Eu não tô acordando de hora em hora, eu tô conseguindo... Às vezes eu vou dormir 10 da noite, então eu tô indo dormir mais cedo porque o Gleice fica estudando. A gente não tem ido dormir juntos durante a semana, porque ele fica estudando, é o período que ele tem, é depois das 8, das 9 da noite, é o período que ele tem pra estudar. Então eu vou dormir, aproveito, né? Eu não tenho marido pra ficar conversando depois desse horário. Então eu aproveito, tô cansada, vou dormir. Então eu relaxo, eu durmo bem. Eu tenho acordado mais disposta. Eu tenho estado mais disposta. Mesmo que eu tenha que acordar meia-noite ou acordar às 2 da manhã, às 5 da manhã e às vezes 7h30 eu tô de pé, eu não tenho sentido tanto isso. Graças a Deus, eu tenho estado bem. Como é que essa questão de colocar ele às 9? Tem muita gente que já me falou: eu não entendo como é que tu consegue, o meu bebê às 10 e à meia-noite tá elétrico. Eu não sei, pra nós não tivemos muito a gente não teve uma dificuldade muito grande nisso. Talvez porque a gente entendeu desde cedo, ou porque a gente já tem um ritmo que favoreceu o João ficar sonolento ali pelas 8 e pouco. Primeiro, criança tem que tirar soneca, faz sentido. Criança que não dorme bem durante o dia, o período que ela precisa para descansar,
ela vai ficar com muito... Eu não sei se é cortisol, o hormônio que causa um pouco de estresse. Acho que é cortisol. Se eu estiver enganada, me corrige. Mas o cortisol fica lá acumulado, a criança tá estressada, tá cansada, ela não descansou. Durante a noite, essa criança vai ficar agitada, vai acordar muito de noite, essa criança vai ter a tendência de demorar mais para pegar no sono. Não que ela não esteja com sono, mas ela não consegue relaxar. Então, ó, o Joãozinho tá dormindo. Gente, isso é maravilhoso. Não tenha medo de, pelo menos pra nenês. Depois que a criança tá grande, eu não sei, eu não vou adaptar porque eu tô pisando numa área que eu não conheço. Mas bebês que dormem muito durante o dia não compromete o sono à noite. Não é isso que vai fazer teu nenê dormir mais tarde. Claro, se a criança tirou uma soneca de 3 horas, das 5 da tarde às 7, 8 da noite, é óbvio que querer colocar ela na cama às 9 talvez não vai dar. Mas é isso que a gente faz. Eu deixo ele sonecar bem a hora que ele quer de tarde. Porém, quando começou a apresentar sintomas de sono, papum, é mamazinho. Eu dou mamazinho porque às vezes, sei lá, ele fica meio relutando. O mamá acho que ajuda a relaxar. E nano ele. É no colo, é de pé e é balançando. É assim que funciona. Aqui em casa não tem eu nanar com ele sentado e nem colocar ele na cama. Talvez a gente não soube lá no início, talvez, mas... eu não sei, eu tô pedindo graça a Deus e um reforço na coluna e por enquanto tem dado certo. Ele só nana assim, se eu sentar ele chora, não, tem que ser de pé e caminhando pra lá e pra cá, sabe, chacoalhando, e chacoalhando bem. O João não gosta de um embalo bem singelo, tem que ser uma coisa assim bem forte, sabe, é balançar o guri mesmo. Aí, durante o dia, então, ele tira sonecas. Quando ele começa a esfregar a mão no olho, clássico do João, eu acho que é muito clássico de nenês. Esfregou a mãozinha no olho, bocejou uma vez, bocejou a segunda, é dormir. Eu respeito isso, não tento postergar, porque não faz bem ficar postergando a soneca. Ele tá com sono, ele precisa dormir. É por isso que a gente adapta algumas saídas aqui em casa. Se o João tá numa soneca, a gente precisa sair para almoçar, a não ser que tenha hora marcada para voltar. Senão a gente espera para sair para almoçar quando ele acordar da sonequinha. Porque a hora que eu mexo com o João, ele acorda. Ele não é um nenê que continua dormindo no colo, no carro lá. Eu tiro ele da cama, pego bem quietinho, ele já acorda. Então eu interrompo a soneca. A gente tenta não interromper a soneca do João. Se precisar, ok. Mas tentamos respeitar ela porque só tem a agregar. Começou a apresentar sintomas aqui em casa, geralmente ele fica 1h30, 2 horas acordado. Tá mais ou menos 2 horas hoje em dia. 2 horas ele fica brincando, tá chegando perto de fechar 2 horas, ele já começa a ficar irritado. Ele começa a chorar muito, ele começa a ficar ranzinza, sabe, azedo. É clássico sintoma de sono. Aí eu pego, dou mamar e faço dormir. Quando chega final da tarde, ali por 4 ou 5 horas da tarde, às vezes o João tá, tipo, ele acabou, né, de acordar, então ele vai brincar um pouco. Aí ele vai chegar lá pelas 6 horas e vai dar sono. Bah, mas a criança vai tirar uma soneca já no início da noite, depois, como é que vai ser colocar ela na cama? Eu também pensei nisso quando a gente começou a entender essa rotina do João. Mas eu comecei a testar. E a melhor forma da gente conhecer o neném da gente, faça um teste. O João, às vezes... como não é nada muito certinho, ele vai tirar uma soneca lá pelas 6 e pouco. Ontem, ele tirou uma soneca às 7 da noite. 7 da noite? Mais ou menos por aí, um pouquinho antes das 7. Ele tirou uma soneca esse horário. O que eu faço, gente? O que a gente faz? A gente não pode fazer com que essa criança durma um sonecão gigante. É só pra ela descansar um pouquinho, pra depois ela brincar mais um pouquinho, interagir mais um pouquinho. E daí, realmente, dormir o sono pra entrar a noite adentro. Eu deixo sempre uma luz ligada perto do João. Isso ajuda a ele não entrar num sono muito profundo e entrar a noite adentro. E, principalmente, ele ouvir barulhos. Então, eu deixo a porta do quarto meio aberta. Eu deixo entrando luz meio dentro do quarto. Claro, não deixo uma zona de barulho. A intenção é que ele descanse e durma um pouco, mas não que ele entre e emende noite adentro. Então, quando a soneca é à tardinha, agora, como tá escurecendo cedo... Eu não isolo o quartinho dele e deixo fechadinho, sem barulho. Não, eu deixo com um pouquinho de barulho, a gente conversando às vezes aqui na sala, e o Gleison, ele vai entrar um pouco desse som lá pra dentro. É batatinha, é uma meia horinha, 40 minutos, no máximo, ele vai acordar. Aí ele acorda, aí ele brinca,
aí ele, né, agora a gente tá dando oportunidade dele explorar os elementos e tal, ele vai tomar o banho dele e coloca o pijaminha, passa o creminho, deixa ele bonitinho e colocamos ele pra dormir. Faz uns 20 dias que ele tá dormindo no quarto dele. Nós chegamos numa viagem, foi da casa lá da minha mãe, a gente tava na minha mãe, e quando a gente voltou, a gente resolveu, essa noite o João vai dormir no quarto dele. Por quê? Porque inclusive os meus pais perceberam que o João geme muito durante a noite dormindo. Às vezes, isso me acorda e eu tô acordando em vão, porque ele não acordou. Ele tá dormindo, mas tá gemendo, e eu tô acordando desnecessariamente. Então o João tá dormindo no quarto dele, nós não colocamos o ventilador fazer barulho, aquele ruído lá que eu falei esses dias no vídeo, porque não sentimos essa necessidade. Ele tem dormido bastante, essa rotina que eu te falei de dormir às 9, acordar meia-noite ou às 2 da manhã, é o que tá acontecendo ali no quarto dele. Eu coloquei uma parte do meu sofá tem 3 blocos encaixados, nós pegamos uma parte dele e colocamos ele no quarto porque a gente não tem poltrona, e nós resolvemos não investir agora na poltrona para nós investir em umas outras coisas aqui em casa. Então de madrugada eu ouço lá do quarto, ele chora, ele grita e tal, eu vou pro quarto, pego ele tá dormindo na caminha no chão, não compramos berço, eu acho que não vamos comprar porque tá dando certo. Por quê? Porque o Gleison tirou aquela madeira que atrapalhava, aquela casinha Montessori, ele tirou um lado da madeira, então quando eu vou pegar ele ou largar ele na cama, tá livre em cima, então eu consigo, não preciso ter medo de bater a cabeça, sabe? Esse movimento de deitar e pegar ele, eu não senti na minha coluna, talvez porque são tipo 2 vezes de madrugada só, sabe? Tem dado certo. Então... o João dorme com a porta entreaberta, eu coloco um cachorrinho que a gente tem ali no meio da porta pra ela não fechar, sabe, ela não bater. Fica uma fresta, escuro completo, pra favorecer para que ele durma mais e ele tenha uma noite melhor. Simples assim, tipo, eu tenho gostado bastante dele dormir no quartinho dele. Eu não sou uma mãe neurótica, eu não fico pensando o que tá acontecendo lá, mas eu sei que ele tá bem, sei que ele tá respirando. Não, gente... Eu confio que Deus cuida do Joãozinho e eu proporciono a coisa mais segura que eu posso. A cama é no chão, a gente montou um rolinho de manta, uma mantinha, pra criar uma barreirinha, mas não é uma barreira, ele não rola ainda. Então, o dia que ele começar a rolar, gente, pode ser que ele caia da cama. A cama é no chão, então ele não vai se machucar. Mas aí eu acho que eu vou ter que proporcionar, eu vou ter que pensar num rolinho mesmo, ou eu vou ter que colocar um tapete no chão e pensar num rolo mais rígido pra pôr ali. Vamos ver, o passar dos dias, vamos ver o que a gente faz. Tem almofadas do outro lado ali e tal. Eu gosto de colocar uma coberta bem grande em cima dele, porque quando ele se mexe de madrugada, a coberta não sai. Ela é tão grande que ela fica em cima dele. E isso é uma dica bem legal agora pro inverno. E é isso. Tem sido assim, eu acho que criar uma rotininha, desacelerar ali depois das 6 da tarde, desacelera total, para de gritaria, de muita luz forte no olho. A gente apaga algumas luzes aqui em casa, deixa um pouco mais, não muito, sabe, eu cheguei, aquela luz de sol lá dentro de casa, porque eu acho que isso também coopera, ajuda bastante. O banho relaxante, sabe, e isso tudo eu acho que ajuda bastante pro neném entrar num clima de, agora a gente vai dormir. Né? Outra coisa, uma dica para vocês que tem nenê dormindo no quarto. Se o nenê já não tá acordando de hora em hora, faz um teste de colocar ele no quartinho dele. Eu quero deixar esse desafio aqui. Eu acho que tem muita mãe, assim como eu, que tava acordando desnecessariamente, com os gemidos, com os inícios de choro, mas o João às vezes fazia um nhé e voltava a dormir. E eu já acordava, pegava ele, dava mamar. Quantas vezes eu fiz isso e eu pensava, eu acho que eu tô dando mais mamar do que precisa. O João acordou, vou lá, vou ter que ir lá. Então faz esse teste, dá uma... Pensa se dá... Claro, isso se o teu nenê não acorda de hora em hora, senão vai ser muito punk. Mas eu faria um teste, sim, eu acho que aqui em casa tá sendo bem legal. Bom, mais pra frente eu compartilho as nossas experiências futuras, porque muita coisa pode mudar, né? O ciclo de sono das crianças muda bastante. Então é isso, gurias. Beijão pra vocês, Deus abençoe vocês e até a próxima.